Não sei se vocês gostam de aventura. Eu fui um menino muito sapeca. A minha mãe acharia que esse adjetivo seria pouco para dizer o que eu fui, mas se Jesus restaurou, então eu vou deixar o sapeca. Porque eu gostava de uma aventura, eu gostava de coisas assim, sabe? Você não deve saber, pegar carona em trem, subir em cima do trem e ele em movimento. Desse tipo de coisa, mas Jesus estava lá para proteger e ter misericórdia. Não repitam isso, não é certo, mas eu gostava de aventura, e eu gosto de aventura, e eu continuo gostando de uma boa jornada, e missão nada mais é do que um convite para uma jornada extraordinária. E esse convite, diga-se de passagem, entenda isso, não é apenas para aquele que foi para o Camboja, e é uma jornada extraordinária esse chamado, ou aquele que foi para o Nepal, ou aquele que foi para a África, ou aquele que foi para o Oriente Médio. É uma jornada de todo discípulo. E a jornada ela é encantadora não por ela em si mesma, mas por aquele que nos chama e por aquele que nos faz companhia e aquele que vai nos receber no final dela. É por isso. Quero ler esse texto e pensar com você isso, o convite para a maior jornada. Lucas capítulo 5, verso 27. Passadas essas coisas, saindo, viu Jesus um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos, uma galera de publicanos e outros estavam com eles, inclusive Jesus, à mesa. Os fariseus, os seus escribas, murmuravam contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A jornada ela é espetacular, porque tem um Deus que te vê. Já pensou nisso? Tem um Deus que te vê. Eu acho impressionante esse texto, né? Jesus, de acordo com o contexto, ele tinha acabado de fazer um milagre extraordinário, que foi, aqui no contexto de Lucas, a sequência é exatamente aquela que a gente tocou ontem. Ele tinha acabado de curar um paralítico, e tinha dito ao paralítico: entregue para ele a maior dádiva, o perdão dos pecados. Ele tinha acabado de falar: olha, vocês sabem que quem está aqui pode perdoar pecados? Eu digo ao paralítico: levante e anda. Simples assim. E foi uma glória tal. Passado isso, depois daquela palavra bombástica, ele passa numa coletoria. É importante se lembrar quem era o coletor. Porque o coletor ali era um cobrador de imposto. E não era um cobrador de imposto qualquer, você deve saber isso. O publicano era um problema para os seus irmãos judeus, porque, imagina, para as leis dos judeus, eles não podiam estar numa relação tão estreita com os gentios, com os pagãos. Isso era um jeito de pecar contra o seu Deus, o nosso Deus. E eles eram orientados a manter uma distância cautelosa e cuidadosa. E detalhe, um publicano era aquela pessoa que foi selecionada pelo Império Romano, esperto que era, como uma pessoa adequada para fazer a cobrança dos próprios judeus, no caso, os seus patriotas, porque eles saberiam assim, quem vai saber exatamente quem tem dinheiro e quem não tem? Quem são as melhores pessoas para cobrar esse povo aqui, se não a gente desse próprio povo? O que a gente faz? Paga uma boa grana para eles, coloca soldados do lado deles para proteger, dá uma grana bacana, um bom incentivo, e eles que cobrem e façam o nosso serviço de extorquir essa nação que a gente dominou. Agora imagina uma aldeia, um povoado de judeus, onde tem o irmão, o filho do José, o filho do Jacó, o filho do Tomé, e de repente aquele camarada que caminhou com a gente, participou na sinagoga, correu junto, agora ele ascendeu a determinada idade e ele pulou para o lado do inimigo. E agora ele está trabalhando para um império pagão, odioso, terrível, cruel, que era o Império Romano. Isso não era apenas um problema social, isso era um problema de ofensa ao próprio Criador.
Porque agora ele estava debandando para o lado do inimigo, traindo o seu próprio povo, e não o seu próprio povo, traindo o seu próprio Deus. Porque agora ele estava macumunado com o império. E não era só isso. Pense bem, eles eram conhecidos, e não poucas passagens dão conta para a gente, que boa parte desses cobradores de impostos percebiam ali uma oportunidade de faturamento extra. Então ele não cobrava, e a história de Zaqueu é uma para ilustrar bem isso, ele não cobrava apenas o que Roma exigia. Ele percebeu a oportunidade de ganhar um pouquinho mais. Então, era para cobrar 7, possivelmente cobraria 9 ou 11, porque nisso vários deles estavam enriquecendo. Você imaginou como seus irmãos judeus os olhavam? Você imaginou o nível de fúria, de repulsa, de ódio? E em termos religiosos também de impureza, de traidores, como gente que desertou não apenas do nosso povo, mas do nosso Deus. Uma pessoa dessa, como que olharíamos? Então, agora eu quero voltar com você à passagem. O Senhor Jesus, que acabou de curar um paralítico, e fala para ele, os seus pecados estão perdoados, surpreende todo mundo. Sabe por quê? Porque ele passa perto de Levi, e o texto diz assim: então, passadas essas coisas, saiu, viu um publicano. Jesus é Deus. Ele acabou de dar provas no contexto anterior de que Ele era o próprio Deus Filho, o próprio Verbo eterno, a própria palavra encarnada. E Ele vê. Ele vê alguém que é indigno. Ele vê alguém que a gente não quer ver. Ele vê uma pessoa que a gente prefere fechar os olhos. Ele vê aquele que possivelmente seria melhor a gente cobrir o rosto. Sabe, com certeza você não tem esse tipo de problema. Mas eu já tive. Sabe aquela pessoa assim que você foi no lugar, daí você falou assim, não acredito que está aqui. E assim, você não quer mesmo que os olhos cruzem. Então, você fica mudando o lado assim, porque você não quer ver. Um publicano é alguém que, fosse na nossa pele, era esse tipo de pessoa, a gente não veria. E aí, agora pensa Deus sendo santo, Deus sendo justo, Deus sendo perfeito, Jesus a pureza em pessoa, sabendo exatamente de tudo, absolutamente tudo. Ele me choca. Ele me choca porque ele passa por esse homem indigno, desprezível, digno de toda rejeição. E ele o vê. Ele olha para ele. É peculiar isso, e vale você fazer nota, porque não é, esse negócio de Jesus ver, não é desapercebido e não é pouco intencional. Se você for para o contexto do capítulo 1 de João, tem uma passagem massa, assim. Os discípulos começam a ser chamados para seguir Jesus, daí um tal de Felipe é chamado, e esse Felipe sai atrás de um cabra ligeiro, esperto, bom na lei, chamado Natanael. E Natanael, o Felipe fala para ele, olha, conhecemos um profeta, acho que é o Cristo e tal, e Felipe fala para ele que ele veio de Nazaré. E Natanael, assim, seminarista, fala, mas não tem tradição de vir profeta de Nazaré. E ele é apresentado a Jesus, e quando ele vai chegando, Jesus fala assim, aí tem um israelita ninja. E aí, Felipe, tu me conhece? Eu te conheço, tô lesado da memória aqui. Aí ele fala assim, antes que o Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. A jornada da missão é a jornada de parceria com Deus, que vê os indignos, que vê as pessoas. Mas deixa eu te falar, é a jornada de um Deus que te vê. É muita gente nesse mundo, é muita gente nessa igreja, mas deixa eu falar para você, Ele te vê. Ele te vê. Ele não te vê assim, sabe como a gente vê todo mundo, numa foto corrida, não.
Ele te vê atentamente. E eu sei que às vezes a barreira é assim, mas como Ele me vê, possivelmente tem muita coisa errada para Ele me ver. Possivelmente, e eu sei que às vezes assim, as criancinhas é doutrinada de um jeito estranho, com certeza também não aqui, vocês nunca sofreram esse tipo de coisa, sabe? Aquela assim, Deus está vendo. Não é disso que eu estou falando, desse Deus está vendo enquanto você está em flagrante delito. Eu estou falando, Ele te vê, Ele se importa. Ele te vê, Ele te conhece. Ele te vê, Ele sabe o seu nome. Ele te vê, Ele é pessoal. E aí eu vou falar uma coisa para você. É fantástico ir para a missão, participar da missão, ser aberto para essa jornada fantástica de um Deus que está em missão, porque você vai se aproximar de pessoas que quando você está se aproximando delas, Deus já as viu há muito tempo. Quando você se aproximou, Ele já tinha visto ela. Ele já conhecia. Você chegou depois. Ele já está de olho. O protagonismo é dele. Ele viu Zaqueu. Mas a jornada, ela é especial por isso? Sabe, o Tim Keller, ele conta uma história que eu acho muito impactante. Porque ele estava pregando. Você já deve ter ouvido falar desse tal de Tim Keller, né? Eu sou um fanzaço dele. E o Tim Keller disse que estava pregando. E de repente ele percebeu uma moça chorando muito nas pregações, né? E ele percebeu que já não era mais um toque daquele dia que Deus falou com a menina. Tinha alguma coisa errada. Ele chamou ela para conversar. E ele fez um caminho de aconselhamento, acho que foi bacana. O Tim Keller não acertou da primeira. Eu achei legal ele falar que ele não acertou na primeira, que também ele fazia, né, alguma coisa assim que não era tão acertada. E ele confessa que ele começou, fulana, mas você não sabe que o Senhor morreu por você? Moça criada na igreja. Sim. Você sabe que você é justificada? Sim. Você sabe que você vai para o céu? Sim. Você sabe que você está perdoada? Sim, sei. Ele foi falando e ela sabia de todas as doutrinas que a gente ensina, de toda a formação, toda a estrutura teológica ela sabia. Só que, de repente, ela não se aguentou e falou assim: o que adianta todas essas coisas se nem um menino da escola olha para mim? Eu também ri, eu também achei engraçado. Mas sabe qual é o ponto e o alerta que ele faz no momento, e ele percebeu naquele momento? Que todas as verdades das Escrituras eram muito conceito para ela. O fato que para o coração dela, a verdade da importância que ela poderia ter diante dos moços, de um interesse pelo menos de um menino, era muito mais real do que todas essas informações que ela tinha sobre o Deus das Escrituras. Aquilo era muito verdadeiro para a mente, era um assentimento intelectual, mas não era uma verdade que tinha influenciado o seu coração a ponto de ser verdade, sentida e real para ela. Eu vou falar para você que talvez seja a experiência de alguns de nós. Talvez. De repente a gente perguntar assim, fala de alguns atributos de Deus e não ser difícil alguns de nós falar assim: Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. E isso está numa categoria intelectual, mas isso dizia muito pouco para o nosso coração. Porque você se sente sozinha, você se sente abandonado, você está cheio de medo, você está cheio de receio, você se sente excluído, você se sente sem importância, sem valor. E aqui Deus vem falando assim: olha, Ele o viu. E essa palavra pode ser aplicada facilmente para o coração. Jesus te viu, Jesus te vê, Jesus te olha. E aí você todo cheio de drama sobre onde estão os olhares do mundo, que a minha atenção é tão pífia, eu sou tão desnecessário, eu sou tão desimportante, eu sou tão irrisório. E aqui as Escrituras estão falando assim: tem um Deus que está olhando para você. Que tipo de impacto isso deveria gerar no nosso coração acerca de Deus eterno,
Ele presta atenção em você. Imagina, isso sai da mente. Isso cai para o coração. Era disso que a menina precisava. E em muitos momentos, é isso que eu e você precisamos. A consciência explícita, clara e bombástica de que tem um Deus que te vê. Essa jornada é grande e fantástica porque tem um Deus que vê, mas também porque tem um Deus que chama. Tem um Deus que vê e tem um Deus que chama. Jesus viu ele na coletoria e disse-lhe: segue-me, vem atrás, vem comigo. E é impressionante, né? O texto, e ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. É bacana isso aqui, porque a gente gosta de um ensino que eu acho fantástico, o do chamado irresistível. É aqui está explícito assim, o Senhor Deus chamou, não tem jeito, o Senhor Jesus chamou, não tem jeito, é empolgante, mas é pessoal, é para o Levi, é irresistível sim, mas é pessoal, é para uma pessoa. O Deus da jornada vem e chama gente. Não se trata de acompanhar a família na sua tradição apenas. Não se trata de fazer parte de um grupo, e porque um grupo está fazendo determinada coisa, o que cá estou fazendo? Estou fazendo parte do grupo de jovens, estou fazendo parte do grupo de adolescentes. Hoje a minha igreja tem uma programação e eu participo. Ótimo isso. Mas a jornada é muito mais que isso. A jornada é um chamado pessoal e irresistível de um Deus pessoal que olha, chama você pelo nome e fala: vem e me segue. Não se trata de entender algumas informações doutrinárias, achá-las adequadas e falar assim: concordo, achei elas razoáveis e na prateleira de muitas ideias, eu acho que o sistema que a gente adota como representante da interpretação das Escrituras é o melhor. Eu olhei para todos, esse aqui é o melhor e eu vou ficar com esse. E aí, não, isso não é caminhada com Cristo. Isso é importante, a gente ter entendimento doutrinário, ter um entendimento teológico, ter uma fundamentação bíblica, ter uma apologética consistente, mas não é isso. O encontro com o Criador, cristianismo na sua essência, é um encontro pessoal e uma resposta de um chamado individual, onde o Deus Criador, o Senhor Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus chama você e fala assim: me segue. É exatamente isso. Não se trata da tradição familiar, não se trata de ser de gerações de presbiterianos, não se trata, não, porque toda a minha família é evangélica e eu sou evangélico também. Moço, moça, ei, a pergunta é: você já ouviu ele te chamar? Se não ouviu, eu vou dizer para você, hoje, ele está aqui te chamando, vem e me segue. E é imprescindível você estar entendendo a voz dele, dizendo ao seu coração, e você dizendo para ele assim: eis-me aqui, eu vou te seguir, eu estou entendendo que eu tenho que te seguir, para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. É isso? Você precisa disso? Porque, o que é esse chamado, André? Vem, me segue. Eu digo para você, ele vem antes da ideia. O chamado necessariamente nos envolve na caminhada de aliança com o povo de Deus, ponto. Mas é um chamado para seguir Jesus. O Senhor nos chama para segui-lo. E porque seguimos ele, fazemos parte de uma comunidade de fé. Porque o seguimos, resistimos ao pecado, lutamos até o fim da vida. Porque o seguimos, nos engajamos com missão. Mas o que é segui-lo? O que é segui-lo? Que proposta foi essa? Que proposta foi essa de Jesus vem e me segue? Porque isso é importante se considerar. O que é seguir Jesus?
tô bem, eu gosto muito dessa ideia de ser um pastor da igreja presbiteriana. Mas eu preciso constantemente me lembrar que antes de ser um pastor, antes de ter as minhas funções denominacionais, antes de ser um pregador, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. E é isso que norteia para onde eu estou indo. É isso que mostra o que é valioso para mim. Porque no momento que nós entendemos isso, a gente começa a falar assim, olha, eu vou segui-lo para onde? Eu vou segui-lo para quê? A definição de discípulo, uma boa definição de discípulo, é a seguinte, porque Jesus era um mestre, era um rabi, e ele estava chamando seguidores. Isso era o contexto hebraico, judeu da época. E você precisa entender que esse contexto é que alimenta a noção de que nós somos discípulos. Tanto que ele chamou a gente para fazer discípulos, somos discípulos que devemos fazer discípulos. O que é essa ideia de discípulo? O que é um discípulo? É alguém que segue um rabi. E qual é a ideia e o pressuposto de uma vida discipulada? É alguém que começa a pensar como mestre, falar como mestre e fazer as coisas que o mestre faz. Isso é ser discípulo. E ser discípulo precede o fato de sermos presbiterianos. Ser discípulo precede o fato da profissão que se atua. Ser discípulo precede o fato de você estar num envolvimento e num relacionamento. E no papel que você precisa desempenhar nesse relacionamento. Ser discípulo vai nutrir e orientar absolutamente tudo o que você faz e como você faz. E daí a pergunta é o seguinte, poxa, então eu preciso pensar como Cristo? Sim, você cantou isso aqui hoje. Você quer ser como seu Redentor. Você precisa falar as coisas que Ele fala. Sim, por isso que estamos constantemente aprendendo as Sagradas Escrituras, a verdade de Deus. Mas também nós precisamos fazer o que Ele faz. Nós precisamos ir onde Ele vai. Nós precisamos entender os passos deles e falar assim, ó, Senhor, eu não estou abrindo campos, eu não estou desbravando realidades, eu somente estou seguindo e participando do que o Senhor está fazendo no mundo. Esse é o chamado. E aí a jornada é espetacular, por quê? Porque Ele nos chama para provocar outras pessoas para segui-lo. E isso é espetacular. E lá atrás, porque o Senhor Redentor, que veio para essa obra, continua nessa obra extraordinária de buscar o quê? É o terceiro ponto daquilo que eu quero falar. A jornada é gigante, porque tem um Deus que te vê, tem um Deus que te chama, e por último, tem um Deus que te envolve no que Ele está fazendo no mundo. Eu comentei ontem que o contexto do Evangelho de Marcos é como se Marcos tivesse um grande canhão de luz, igual daqueles de filmagem, e enquanto os discípulos, a multidão e Jesus e os fariseus estão no cenário, o tempo inteiro Marcos estivesse direcionando esse foco de luz para o Senhor Jesus. Para a gente entender que no palco da história somos só coadjuvantes. No palco da jornada do mundo somos coadjuvantes. O Deus que te vê, Ele te vê e te chama, não para dizer que você está num alto e sublime trono, não. Ele te chama para você perceber que Ele está num alto e sublime trono, que Ele morreu e ressuscitou, que Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, fazendo pelo Espírito Santo a sua obra de revelação a corações acontecer. E aí esse texto é fantástico, por quê? Porque se percebe que Jesus chama Levi, olha para ele, chama ele, e aí o texto na sequência fala o seguinte: então o Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. E o que Levi fez? Ele falou assim, a pessoa possivelmente uma das mais indignas em Israel, o Messias olhou para mim, me chamou para segui-lo. Em outras palavras, ele se dispôs a me perdoar, porque o próprio Salvador chegou até mim. Rapaz, eu sendo quem sou, teve espaço para mim, minha galera vai poder participar desse negócio aqui. E aí o que ele começou a entender? Ele começou a entender
já desde já que a aproximação de Jesus era para respingar em todos os seus relacionamentos, em todas as suas conexões. E ele faz um negócio fantástico de se fazer, que é o quê? Chamar as pessoas para ir para a mesa, para ir celebrar. Coloca Jesus na mesa e traz os amigos. Vem, 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 vem. É uma casa para todo mundo. Quando Jesus muda a nossa cabeça, essa casa aqui é para todos, mas a sua casa é para todos, o seu ambiente de trabalho é um ambiente para todos, os seus relacionamentos, o seu coração. Você começa a entender o seguinte: ei, essa jornada fantástica de um Deus que vê pecadores como eu, como Levi, de um Deus que chama gente terrível como eu e como Levi. Eu posso participar, e eu participo como? Ele está na mesa comigo, agora eu chamo outras pessoas para participar desse banquete que ele oferece. Esse banquete pode ser aqui, esse banquete pode ser numa escola bíblica, esse banquete pode ir num parque, esse banquete pode ser num passeio, esse banquete, ele pode ser do seu café, do seu lanche no trabalho, do seu lanche na escola, da faculdade, onde você o tempo inteiro agora percebeu o seguinte: ei, eu não estou indo para o trabalho, eu não estou indo para a faculdade, eu não estou indo para a academia, eu sou um missionário, à disposição do grande rei, que está fazendo o quê? O que ele está fazendo? O texto mostra para a gente o que ele está fazendo. Os publicanos e fariseus perceberam, porque ele estava um tempo inteiro olhando Jesus, para onde ele está indo, para onde esse profeta está indo, o que esse mestre está dizendo, e de repente ele vê que ele está se aproximando da ralé, da galera mais impura, reprovada e rejeitada. Ele falou: jamais, está aí mais um motivo que ele não é quem ele diz ser. Está todo mundo enganado, porque se ele fosse quem ele diz ser, ele não estava com essa gentalha aí. Aí Jesus era maravilhoso. Olha, gente, Jesus me ensina a lidar com a oposição, e isso é um espetáculo, porque ele não tinha medo da oposição. E os fariseus, as respostas mais extraordinárias veio do embate com os fariseus. Deus não tem problema com oposição, Deus não tem problema com dificuldade, com obstáculo. Aí veio esse confronto, Jesus vai e lembra, me lembra e te lembra, e já ensina. Levi e os outros apóstolos estavam ali, olha, deixa eu falar para vocês, eu não vim para chamar os justos, eu não vim para gente sarada, curada, bem, tinino, redondinha, equilibrada, não. Eu vim para gente que merece ser punida, eu vim para gente pecadora, eu vim para gente criminosa, eu vim para isso. A minha missão é essa. Os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar justos, sim pecadores, arrependimento. Eu vim chamar pecadores a se arrepender e crer em mim. E aí o Levi já tinha entendido de cara, porque se aconteceu com ele, ele poderia trazer outras pessoas à mesa. A jornada com Deus é uma jornada onde a misericórdia, ela cai como um rio, onde um perdão, ele se estende como abraços apertados, onde o olhar para a gente indigna, a gente pode olhar para a gente indigna, não de cima para baixo, mas olho no olho dizendo assim: olha, tem perdão, tem misericórdia, tem restauração. Aconteceu comigo, aconteceu com Levi. Você é bem-vindo à mesa, porque aquele que senta na mesa, ele nos restaura, ele nos transforma, ele arruma os nossos caminhos, ele traz luz para as nossas trevas, ele redireciona nossos interesses, ele muda os nossos afetos. Ele é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que delícia isso! Que delícia você perceber que a vida é maior que o trabalho. Que delícia você perceber que a vida é maior do que a formação. Que delícia você saber que a vida é maior do que você se afirmar como alguém que deu certo na vida. Que delícia você perceber que se trata muito mais do que conquista, do que ganhar mais, do que viajar, conhecer o mundo. É muito mais que isso, é participar da aventura mais sensacional, onde o Deus que fez os céus e a terra, e depois da nossa ruptura, através daquele ato terrível dos nossos primeiros pais, o pecado veio, amaldiçoou a vida humana. Dessa raiz, todo mundo que nasce envenenado. Temos problemas dos mais severos e maldade imensa, porque rompemos com Deus Criador. Mas Deus, amando que amou esse mundo,
Ele envia o seu próprio Filho, o Deus Filho, o Verbo eterno, cheio de amor. A Trindade em amor pleno não precisava do nosso amor. Deus não tem necessidade de amor, mas o amor partilha. E Ele decidiu partilhar. E essa partilha foi com muito empenho. Há uma humilhação exorbitante na cruz, mas uma humilhação tremenda na encarnação do Verbo. O ser que fez todo o cosmo, o infinito, se fez um bebezinho. Entrou nessa vida nossa humilhado, rejeitado, mal compreendido. Por quê? Porque Ele queria olhar para você. Porque Ele queria olhar para mim. E nós não deveríamos ser destruídos depois desse olhar. Porque Ele queria chamar você pelo nome. Porque Ele queria nos envolver na coisa mais fantástica. Porque o que Ele veio fazer, Ele não veio dar a vida boa. E eu gosto da vida boa. Ele não veio promover você na sua empresa. E Ele faz isso, e glória a Deus por isso. Ele veio para chamar filhos, para conhecê-lo. Ele veio adotar filhos e filhas para fazer parte dessa família. Ele fez isso com Levi. Ele fez isso possivelmente com vários dos amigos de Levi. Ele fez com você. Mas detalhe, Ele quer continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo. A pergunta é: ei, você está vendo Ele olhar para você hoje? Você está percebendo Ele te chamar? E Ele te chamar o quê? Vem e me segue. Seguir para quê, Senhor? Ir para a igreja e voltar para a minha vida, torcendo para que tudo dê certo, para que eu prospere, para que eu seja aprovado, que eu tenha sucesso, meu corpo fique bonito, a academia vá tudo bem, a vida fique confortável. Eu dou um dízimo, eu ajudo, eu até participo do ministério. Gente, é muito mais. É a jornada fantástica de Ele reconciliar, de você ter chance de falar do amor dEle, e de repente alguém olhar para você chorando e falar assim: eu quero o seu Jesus. Ei, o que tem na sua vida? O que tem na sua vida? O que acontece? Por que a sua vida é desse jeito? E daí você já estava orando, você já estava desejando, falar assim: era esse o momento que eu queria. Ano passado, e eu estou encerrando mesmo, no passado eu fui convidado por um sujeito que chegou na nossa igreja. Ele tinha ficado uns 25 anos numa outra igreja presbiteriana da cidade de Curitiba. Por alguns desafios, pós-pandemia, a filha dele e o genro dele estavam na nossa igreja, e ele foi para lá. A gente aproveitou o espaço da chácara dele, fizemos uma convivência. E aí o relacionamento foi se estreitando, ele visitou a nossa igreja. E numa daquelas ele me chamou para falar no aniversário do time que ele tem na chácara. É um time de um monte de amigos dele, que eu acho que deve ter 2% do time que é crente. O resto todo não é crente. E ele me chamou para falar para esse time no aniversário de 20 anos do time. Eu falei assim: olha, eu gosto de futebol, jogo em cancha, já joguei um tanto de... E é um negócio muito incomum, um time durar tanto tempo assim. E eu achei muito lindo, eu falei: eu vou lá falar. E daí eu falei assim, era uma oportunidade massa de eu evangelizar. E daí eu falei sobre o gol que o Roberto Baggio perdeu na Copa. De que ano foi? 94. Eu achei massa ele perder aquele gol. O Brasil foi tetra, né? Foi o tetra, né? E eu falei sobre isso, e falei para eles que a gente dá muito chute errado. E em momentos decisivos na vida, a gente não é muito diferente do Roberto Baggio. A gente tende a fazer isso. Mas daí eu tive a oportunidade de falar para eles: mas deixa eu falar para vocês. Tem alguém que nunca errou. E que ele fez todos os gols. E ele fez os gols para que você fosse campeão. E aí eu preguei, falei sobre Jesus, e foi muito legal. Foi muito bacana, o pessoal estava doido para acabar logo a palestra, que eles queriam comer churrasco, tomar cerveja, né? E passou o tempo, e eu fui convidado para ir lá jogar algum momento. E eu falar baixinho, eu sou bem fominha de bola. E eu fui, e aí foi uma vez, tinha todo um protocolo, assim, eles iam ver nem se eu não era tão ruim, mas se eu era realmente alguém que se comportava dentro de campo, porque o time durando, eles têm algumas regras para não ter gente tão complicada, briguenta, encrenqueira, né? E vai saber se esse pastor não era um tipinho desse. E o fato é que o irmão deixou eu continuar no jogo. E a gente continuou, foi passando o tempo, e eu fui entendendo assim. E eu gosto de jogar com não cristãos,
A vida de um pastor, às vezes, ela é muito lotada de crente em todo lado. É crente para lá, crente para lá, crente para lá. E a gente precisa ser muito intencional para sair um pouquinho, para conseguir interagir com não cristãos, porque a nossa vida é muito cheia. E eu falei, não, ótimo, eu quero estar entre os não cristãos, ouvir a fala deles, lá ninguém vai me respeitar como pastor, eles vão me chutar, eles vão me xingar. E eu sabia já o que esperava e bora, fui lá. Começou um trabalho em Curitiba, promovido pela primeira igreja batista, chamado Esperança Curitiba. Foi um trabalho com o neto do Billy Graham, Will Graham. Eles fizeram uma cruzada evangelística. E a gente, como presbitério, teve chance de se envolver. E a gente começou a participar da campanha, e a campanha tinha um tal de Missão André, que era um trabalho de evangelização. Eles fizeram toda uma abordagem para o dia que o Will Graham ia estar pregando numa arena lá, numa região metropolitana, cabia sei lá quantas mil pessoas, só que a gente tinha que fazer o trabalho do convite para pessoas não cristãs. E esse trabalho iniciava-se com um tempo de oração contínua por essas pessoas que você queria levar nesse dia. E eu segui todo o protocolo, lá orientei o pessoal da igreja e eu falei, por quem vou orar? E aí eu pus lá o nome do Lima, do Rodrigo e do Hélio. 3 dos amigos, né? Inclusive um dele é corintiano, bem difícil de orar por ele, mas orei. E dá-lhe orar pelos 3. E fiz todo o protocolo, incentivei todo mundo a fazer os passos. E chegou a data, fiz a provocação, fiz o convite. O Rodrigo não quis ir, o Lima não quis ir. E o único que foi o Éder. Só que o Éder, ele tem uma história religiosa desafiadora. Hoje ele é professor de matemática no colégio militar, mas ele foi para Curitiba para ser padre. Ele tem uma formação teológica dentro do seminário católico. Então eu já sabia dos grandes desafios e resistências do Éder. Foi para lá, ouviu a pregação, elogiou, falou, foi muito cordato, muito elogioso, visitou a nossa igreja 1 ou 2 vezes e ficou por aí. Eu orei um tempo por eles, continuei orando por eles, me machuquei no final do ano, fiquei um tempo aí, mas aquele amigo, aquele irmão que começou a frequentar a nossa igreja, que é o líder do futebol, ele foi tocado pela missão. Depois de 25 anos na igreja presbiteriana, ele foi tocado pela missão de um jeito, ele e a esposa dele, que eles começaram a se perguntar, temos tanto amigos não cristãos por perto, e o que a gente tem feito por eles? Porque eles são muito relacionais, a casa dele abre todo sábado para esses amigos, eles fazem muita convivência, e eles começaram a se incomodar, o que nós vamos fazer, e o evangelho começou a despertar, e esse Jesus que chama a gente para a missão, despertou esse casal. E a gente tem alguns pequenos grupos na igreja, um determinado dia, e eles se integraram na nossa igreja, foram recebidos como membros, e eles falaram assim, pastor, precisamos de uma conversa. Eu fui e sentei para conversar, é o seguinte, pastor, a gente visitou alguns pequenos grupos, mas a gente está com um negócio no coração, Deus nos deu essa casa, Deus nos deu essa chácara, e a gente está com um negócio que a gente quer abrir um pequeno grupo aqui. Eu falei, interessante, mas o seguinte, é um pequeno grupo diferente, porque a gente não quer que o pessoal da igreja venha. Eu falei, não, o que vocês querem então? A gente quer chamar os nossos amigos, os amigos do futebol. A gente tem relacionamento com um monte de casais e a gente queria chamá-los. Só que é o seguinte, a gente precisa da sua ajuda, porque alguém precisa falar com eles. Eu falei, uau. E aí a gente topou. Eles falaram, e quando a gente começou? Eu falei, não começa não. Primeiro nós vamos ter um treinamento aqui, que a gente vai abordar agora só num cristão. E a gente precisa estar preparado. A gente precisa entender que a gente tem muitas manias só de crente. A gente fala uma linguagem só de crente. A gente tem um jeitão onde as pessoas às vezes chegam no nosso meio, a gente acha que todo mundo entende tudo. Abra em Isaías 23. O camarada nem sabe quem é o tal do Isaías 23, abre o Isaías. Ele está pensando que abrir uma pessoa, que é isso? E a gente fala, tem um monte de linguagem. Eu fui assim, mostrar para eles, olha, a nossa abordagem é diferente, a gente tem que ser mais inclusivo, tem que ser mais missional. E fizemos um treinamento. E aí começou aquela expectativa, será que eles vão vir? Pastor, o que a gente fala? Fala para eles que a gente vai começar, vai ter um jantar, e a gente vai meditar sobre a sabedoria bíblica. E eu na minha cabeça, eu vou ler o Evangelho de Marcos com eles. Mas é a meditação na sabedoria bíblica. E estava aquele receio neles e em mim. A gente veio orando por semanas e clamando a Deus que o Senhor enviasse. Gente, semana que vem é o nosso 4º encontro. Na última semana tinha 24 pessoas.
praticamente todo mundo não crente. Vários amigos do futebol, que eu tenho orado por eles, e eles estão sentando, e o que eu estou fazendo? Só falando do Jesus da Bíblia para eles. Eu estou chocado, eu estou encantado. Mas sabe o que é lindo? Como Jesus levou o Nelson e a Denis a simplesmente chamarem os seus amigos para uma mesa. E daí a gente falou assim: Jesus, a gente vai falar da tua palavra, que é o Evangelho. Só isso que a gente vai fazer. E é isso que a gente está fazendo, animados da vida. Não fizeram nada demais, eles apenas abriram o coração para falar assim: a jornada é fantástica, a gente tem oportunidade, a gente pode fazer alguma coisa. E você? Será que você tem amigos? Você joga futebol com alguém? Você faz academia com alguém? Você estuda com alguém que não é crente? Onde você está? Aonde Deus te colocou? O Deus que te vê, será que Ele não está falando para mim, para você? Ei, você é meus olhos agora. Meu Espírito está em você. Eu quero que você olhe para as pessoas. Você veja os de fora. Vira para o lado, olha esse amigo. Será que não é hora de você chamar eles, porque eu vou usar a sua vida para você chamar eles? Ei, o que você pode fazer? Na prática, você pode falar assim: Senhor, me ajuda a enxergar os de fora. Me ajuda a enxergar os de fora que talvez sente aqui vários domingos. Jovens e adolescentes, seja doido de empolgação com o visitante que chega aqui. Olha para ele, olha para ela, cumprimenta ele, abre o seu coração. Em muitos momentos os seus olhos vão ser os olhos de Jesus, porque ela vai falar assim: eu nunca fui tão percebido como eu fui. Lá na escola, no trabalho, na família, ore por essas pessoas, clame por elas, você vai ter oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz a pergunta: Maringá, uma cidade gigante, poderosa, cheia de recursos, temos 5 igrejas presbiterianas aqui. A gente pode ter muito mais. Tem espaço para muito mais. Tem muita gente. E eu sei, André, mas tem muitas igrejas. Olha, gente, o que revitaliza as igrejas que estão morrendo é a plantio de novas igrejas. O que leva muitas igrejas que estão enviesando por um caminho de erro doutrinário é igrejas pregando o Evangelho centrado nas Escrituras. Tem muito espaço para a igreja presbiteriana em Maringá, na região metropolitana. E lembra, 280 municípios sem IPB. A obra missionária está longe, mas ela está do outro lado da calçada. Ela está no outro bairro. Tem muita coisa para a gente fazer. Sabe, isso não é para dar angústia, isso não é para dar peso, é para você perceber que a oportunidade da jornada é fantástica. Tem muita coisa para a gente fazer. De repente esse momento é um momento de um novo momento, é uma situação nova para um novo momento da sua vida com Deus, onde você fala assim: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer, eu quero ser lembrado. Chega para as lideranças e continua falando assim: ó, fala mais de missão para a gente, fala mais de plantio de igreja para a gente, fala mais de engajamento missionário, fala mais de batismo, fala mais de conversão, de entrega, de redenção. Gente, olha, aquele que te olhou, aquele que te ama, aquele que foi o que te chamou pelo nome, o que te dá a chance de sentar na mesa com Ele, ei, Ele deu a vida para isso. Essa é a razão da obra da cruz, é redimir, é ajuntar para si um povo seu, zeloso de boas obras, que caminha para a glória de Deus, e aguarda o grande dia, como a gente cantou aqui. Essa é a razão da nossa vida. O trabalho, aqui. O relacionamento, o namoro, aqui. Mas, sabe, a alta prioridade é participar com Jesus do que Ele está fazendo no mundo. Por quê? Porque eu recebi aquele olhar.
Ele me atraiu pelo olhar. Ele me atraiu porque Ele me chamou. E agora que Ele olhou para mim, Ele me chamou, e eu não sei vocês, mas sabe como foi o meu chamado? Eu assisti um vídeo, o Evangelho segundo Lucas, 1999, e caiu a minha ficha do que Jesus tinha feito na hora do filme onde Ele estava crucificado. Lá da cruz. Ele me olhou. Ele me olhou enquanto o Pai já não podia olhar para Ele. Lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Para você ser visto por Ele, o Pai precisou deixar de olhar para Ele um pouco. E essa dor imensa foi porque Ele te amou. E agora, olhando nos olhos dele, a pergunta é: para onde você vai? Eu digo para você: eu vou segui-lo. Eu vou segui-lo onde Ele quiser que eu vá, com quem Ele quiser que eu fale, aonde Ele quiser que eu me entregue. Eu te sugiro fazer o mesmo. É esse olhar encantador, irresistível, que está te chamando. É só falar assim, ó. Você tem que falar: eis-me aqui, usa-me a mim. Você tem que falar. É individual, você tem que responder. Eu não vou falar para você agora, quem quiser, fique de pé, não. Se você falar isso para Ele, Ele vai ouvir, Ele está te olhando. E Ele vai te surpreender. Ele vai te colocar em caminhos que você não vai imaginar. A sua jornada vai ser outra. E deixa eu falar para você, ela é deliciosa. Ela é maravilhosa. Caminhar com o Rei, provendo reconciliação, e ver filhos sentando na mesa, sendo perdoado, e a redenção correr como um rio, é a delícia de ser igreja, ser discípulo e viver na missão de Deus. Que tal? Bora? Vamos? É Ele que está chamando. Vamos orar? Ó Senhor, o Senhor que tem uns olhos encantadores, que olha para a gente aqui, e o Senhor vê, o Senhor sabe muito bem que nós não somos tão legais assim. O Senhor vê que a gente falha muito. A gente não podia receber o seu olhar, mas o Senhor decidiu olhar. O Senhor olhou, chamou. E eu quero dizer, e talvez vários aqui hoje vão dizer: eis-me aqui. Eu renovo essa resposta ao Senhor. Eu renovo, eu digo de novo: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, usa o meu casamento, usa os meus dons. É tudo seu, Senhor. Eu quero ver filhos te amando. Eu quero ver pessoas confessando o nome glorioso de Jesus. E eu sei que tem várias gente aqui, Senhor, que está dizendo a mesma coisa. A gente olha para a gente fala: como, Senhor? Mas é o Senhor quem faz. Se trata apenas de chamar amigos para a mesa. Usa, Senhor, essa igreja. Continua usando o conselho dessa igreja. Continua usando o conselho missionário. Continua usando a liderança, o pastor Luciano, o pastor Dalmo, cada obreiro. Senhor, o anjinho. Continua usando cada um aqui, Senhor. E cada adolescente, jovem, adulto aqui para ser missionário. Estamos dizendo hoje aqui: eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ó Senhor, estou aqui olhando para o Senhor, e é delicioso isso. Eu quero ver o Senhor olhando para outras pessoas e elas se derretendo como o Senhor derrete o nosso coração. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado pelo amor revelado na cruz. Obrigado porque o Senhor olha para a gente, nos chama para essa jornada. Isso é bom demais. Nós te amamos, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado ao conselho da igreja. Obrigado, pastor Luciano. Obrigado, Diógenes. Foi uma honra, um privilégio estar aqui esses dias. Deus abençoe.